Olá pessoal, tudo bem? Professor José Maria, mais uma vez com vocês, dando seguimento ao curso Português para Discursivas. Falamos na aula introdutória do padrão CESP e do padrão FCC. Você analisou comigo um espelho de redação, tanto da CESP como da FCC. Vimos os critérios apresentados, a forma de apresentação desses critérios e como que a gente deve trabalhar. Basicamente, nós vamos esmiuçar cada um desses pontos ao longo das próximas aulas. Nesta aula, o que eu farei? Eu falarei um pouquinho aqui do padrão dissertativo nas provas discursivas. Basicamente, moçada, a tua discursiva técnica, existem dois padrões aí muito frequentes na discursiva técnica. O padrão baseado num tema núcleo, ok? E o padrão baseado no estudo de caso. Tá bom? Então nós veremos aqui um pouquinho dessa diferenciação entre esses dois padrões de texto. Agora, perceba aqui que esses dois padrões de texto, eles estão unidos, pelo padrão dissertativo, O padrão dissertativo, ele é o padrão aí que tanto contempla a questão discursiva aqui baseada no tema núcleo, como a questão discursiva baseada no estudo de caso, Vale a pena a gente relembrar um pouquinho, o padrão dissertativo, Eu trabalhei num dos módulos aí por provas de TI, um dos módulos que eu trabalhei foi o módulo de dissertação argumentativa, o módulo redação para concursos, Nós trabalhamos detalhadamente os aspectos, enfim, de estruturação da dissertação argumentativa. Vale a pena trazer desse módulo algumas lembranças, Eu as trouxe aqui sumarizadas, As características do texto dissertativo, que vão reger a sua discursiva técnica, Lembrando que dissertar, o que é dissertar? Dissertar é expor conhecimento acerca de um tema. Eu vou falar acerca de um tema, Dissertar basicamente é falar sobre, tá? É falar sobre, tá bom? Essa é a ideia do texto dissertativo, que também recebe outro nome, expositivo. Já argumentar, moçada, é defender uma tese em torno do tema. Em outras palavras, argumentar é posicionar-se. Tá bom? Então nós temos essa diferenciação. Quando um texto simplesmente se resume a falar sobre um tema, nós temos aí uma dissertação que nós chamamos de expositiva. Quando ele, além de expor conhecimento acerca daquele tema, além de trazer informações, além de trazer argumentos de terceiros, quando ele também apresenta um posicionamento próprio, ok? O posicionamento no caso do autor, nós temos aí um texto dissertativo argumentativo. A tua discursiva técnica, ela tanto pode se enquadrar no padrão de dissertação expositiva, como pode se enquadrar no padrão de dissertação argumentativa. Vai depender do que o comando da questão quer. Quando o comando da questão diz discorra, disserte, o que ele está querendo? Ele está querendo que você fale sobre aquilo, sobre aquele tema. Tá certo que o comando da questão está te trazendo. Basicamente é isso, Obviamente nós veremos aqui o padrão de proposta, Ele vai apresentar tópicos de abordagem que você vai ter que contemplar ao longo do teu texto, tá bom? Então tem toda uma padronização aí na discursiva técnica que a gente verá, tá bom? Agora, quando o texto pede para você julgar uma adequação, quando o texto pede para você avaliar uma decisão, quando o texto pede para você dar um parecer, aí a tua discursiva, ela realmente veste aí a roupa da dissertação argumentativa. Tudo bem? Então, basicamente aí você tem esses dois padrões, que na verdade são padrões aí que caracterizam a tipologia de texto dissertativa, e a tipologia de texto argumentativa. Tá bom? Então, o que acontece? Vale também lembrar que o aluno às vezes fica na dúvida, professor, mas peraí, o texto dissertativo argumentativo ele tem uma opinião, mas eu sempre escuto falar que ele é impessoal, trazendo esse ponto aqui para debate que ele é muito importante, Tudo bem. O texto dissertativo ele é impessoal? Sim, senhor, ele é impessoal. Mas o texto dissertativo ele é imparcial? O texto dissertativo argumentativo? Não, senhor. O texto dissertativo argumentativo ele não é imparcial. Perfeito? Ele não é imparcial. O que acontece? A opinião
e impessoalidade podem muito bem conviver dentro de um texto. Não tem problema nenhum. Você pode emitir um parecer, você pode avaliar uma situação hipotética, você pode avaliar uma decisão de forma impessoal, se apoiando unicamente em fatos, em dados, ok? Trazendo a sua visão técnica acerca do assunto, sem necessariamente expor um achismo, sem se expressar de forma escancarada, né? Usando a primeira pessoa, ok? Isso é o que caracteriza a impessoalidade, né? Como é que eu defino impessoalidade? É muito importante esse conceito, porque ele também vai se aplicar às discursivas técnicas, tá? O texto é impessoal quando ele não depende de uma pessoa, quando a opinião ali que está sendo emitida, ela não é apenas daquela pessoa, do autor do texto. Eu dou a entender que aquela opinião também é compartilhada por uma coletividade. Isso significa impessoalizar um texto, tá bom? A opinião ela passa a ser partilhada, né, por outras pessoas, né? Ela passa a ser abraçada, né, por uma coletividade. Tudo bem? Maravilha, né? Então o que nós temos? Eu ainda vou explorar um pouquinho mais isso aqui antes de partir para a abordagem da discursiva técnica, né? Sempre importante aqui lembrar, porque ainda assim o aluno fica em dúvida, mas como assim emitir uma opinião e ao mesmo tempo ser impessoal? Então eu trouxe aqui esses dois exemplos, eu acho que clarificam bem, né, essa ideia, né? Ó, podemos definir como traços essenciais do texto dissertativo a objetividade e a impessoalidade. A objetividade está associada à ausência de impressões pessoais, os chamados achismos, né? Todo embasamento ele deve ser ancorado em fatos e não em subjetivismos, foi o que nós falamos. Então trouxe aqui exemplo de dois textos, não são ainda textos que se enquadram aí dentro do padrão de discursiva técnica, né? Se enquadram mais no padrão de dissertação de vestibular, dissertação tradicional, mas é apenas para mostrar que eu posso muito bem omitir uma opinião de forma impessoal. Olha o texto 1. Não dá mais para aguentar a situação em que vive a escola pública no Brasil. Ou os políticos tomam vergonha na cara, ou comprometeremos de forma trágica o futuro de milhões de jovens, aliás, o futuro de milhares de jovens estudantes. Moçada, perceba aqui, ó, em nenhum momento ele usou a primeira pessoa, né? Porque às vezes o aluno acha que ser impessoal é apenas usar a terceira pessoa. Não. Também dosar a linguagem que você utiliza no texto, né? Usando poucos adjetivos subjetivos, né? Quando você apela demais, quando você torna o seu texto um pouco sensacionalista, tá? Você abandona a objetividade. Aqui não é o caso. Esse texto aqui ele realmente ele tá fora aqui dos padrões exigidos para o texto dissertativo argumentativo. Esse primeiro, ó, não dá mais para aguentar. Os políticos ou eles tomam vergonha na cara, ou comprometeremos de forma trágica, né? Então você veja aí que o texto é muito apelativo. O texto é muito apelativo. Tudo bem, você não tem a primeira pessoa aqui explicitada, a primeira pessoa do singular, mas o autor ele deixa transparecer a sua subjetividade por meio de adjetivos de cunho muito subjetivo, por meio de expressões muito apelativas. O mesmo texto, ó, traduzido para uma linguagem impessoal, ó, como é que fica, né? Ó, a diferença. O desempenho da escola pública brasileira deixa a desejar em qualidade, como evidenciam os resultados obtidos nas avaliações internacionais de desempenho. Rapaz, veja só, essa opinião não sou apenas eu que tenho, né? Não é apenas a minha pessoa que tem, tá certo? Ela também é compartilhada por outras pessoas. E outra, ela é baseada em dados, ela é baseada em fatos, né? Não em achismos como na primeira, não em sensacionalismos como na primeira. Ó. É necessário que haja por parte das autoridades políticas a adoção de medidas corretivas a curto, médio e longo prazo que assegurem um futuro mais promissor aos jovens estudantes brasileiros. Então perceba, moçada, ó, aquela linguagem apelativa aqui do primeiro trecho, né, ela se transformou aqui numa linguagem impessoal, numa linguagem objetiva ancorada em fatos, ok? Com uma linguagem mais literal, mais denotativa, sem apelar, tá bom? Sem apelar, sem os sensacionalismos. Isso é muito importante. A discursiva técnica, mas ela tá muito, né, a calhar, ela vem muito a calhar aqui nela, a objetividade e a impessoalidade. É só o que existe nela, ela é técnica, né? Vamos parar para pensar. Vamos parar para pensar que nela, né, eu vou reger aí o conhecimento, né?
O conhecimento vai reger a minha discursiva técnica, né? Então aqui basicamente, moçada, só para frisar, né? Só para a gente fazendo aqui essa breve recapitulação do padrão de texto dissertativo até a gente chegar, né, na incorporação desse padrão dissertativo na discursiva técnica, né? Deve-se predominar no texto a linguagem denotativa, ou seja, não dá para empregar aqui metáforas, ironias, figuras de linguagem, tá certo, do tipo hipérboles, sabe? Não dá. Aqui realmente eu tenho que empregar a linguagem literal. Devemos dar preferência aqui à terceira pessoa. Não dá para você, né, trabalhar uma discursiva técnica, não dá para você trabalhar um texto de padrão dissertativo na primeira pessoa, né? Senão a sua opinião ela deixa de ser impessoal e passa a ser restrita a você mesmo, né? A opinião ela não pode ser restrita a mim mesmo, ela tem que ser compartilhada por uma coletividade, né? Isso é impessoalizar uma opinião, né? Lembre-se disso. Impessoalizar é tornar a opinião coletiva, independente de uma única pessoa. Deve-se evitar o excesso de adjetivos e o tom sensacionalista, como fez o primeiro texto, né? O primeiro texto ele utilizou demais adjetivos, ele usou um tom muito apelativo. E importante, moçada, não se deve dialogar ou interpelar o leitor. O uso do pronome você, por exemplo, ele não entra na dissertação argumentativa, nem na dissertação expositiva, ok? Consequentemente, na discursiva técnica, você não vai conversar com o teu leitor, né? Às vezes, a questão pede para você discorrer sobre um determinado assunto e você estabelece um diálogo com o leitor, sei lá com qual intuito. Às vezes o intuito é quebrar o gelo, às vezes o intuito é tornar o texto mais fluente, mais leve. Não existe isso não. Você não pode conversar com o leitor, ou seja, vocativo, né? O uso do você aqui, de forma alguma, né? De forma alguma esses caras vão entrar. Verbos no imperativo, muito menos. Verbos no imperativo, muito menos. Porque são todos esses verbos que estão aqui no imperativo, né? Todos esses verbos aqui no imperativo, eles vão naturalmente interpelar um leitor, né? Que eles vão ordenar, eles vão pedir, eles vão solicitar. E não é o caso aqui, né? Então, eu diria que essas 4 recomendações, elas definem, né, o padrão de linguagem, né, que deve ser seguido aí, ok? No texto dissertativo, consequentemente nas discursivas técnicas. Tá bom? Então o que a gente fez aí, até agora? A gente fez uma recapitulação das características básicas da dissertação. Resumindo, a dissertação ela pode simplesmente se restringir a expor conhecimento acerca de um tema, é o que eu tenho, né, na dissertação expositiva. A dissertação também ela pode agregar um posicionamento próprio, é o que rege aí a dissertação argumentativa. Nos dois casos, a impessoalidade e a objetividade norteiam esse padrão. Tá bom? A impessoalidade, não há interpelação, né? Não há interpelação de nenhum leitor, não há conversa, não há diálogo com esse leitor. A primeira pessoa ela não é aí empregada, evita-se o excesso de adjetivos, evita-se o excesso de tons sensacionalistas, né? A objetividade rege o padrão dissertativo e isso aí, né, a fronteira, ok? A fronteira para a gente começar a conversar, ok, com a discursiva técnica. Falamos da linguagem, vamos falar aqui da estrutura, né? A estrutura tradicional, isso aqui é um quadro bem tradicional. Com certeza você já viu essa divisão, né? Com certeza aqui você já viu essa divisão aqui para o texto dissertativo, para o padrão dissertativo. E é esse padrão, essa estrutura aqui do padrão dissertativo também que vai servir de espelho, ok? Com algumas peculiaridades que eu vou citar para você. Né, esse padrão de estrutura que vai servir de espelho para a discursiva técnica, tanto para a questão baseada no tema núcleo, como para a discursiva baseada no estudo de caso. Tá? Eles vão ser regidos aqui por essas 3 partes, com algumas peculiaridades. Nós vamos citar essas peculiaridades. A introdução é a primeira parte, a apresentação breve do tema e da tese. O que é a tese? É o posicionamento, né? Esse posicionamento ele vai ser exibido aqui no caso das dissertações argumentativas. Basicamente eu reservo um parágrafo, né, um modelo bem tradicional de dissertação, reserva aí um parágrafo, ok, para dissertação,
tá bom? Para a introdução da dissertação. O desenvolvimento, você tem um detalhamento dos tópicos de abordagem. Isso aí é um padrão que muitas bancas seguem, né? Muitas bancas seguem, a CESP segue, a FCC segue, ESAF, Sesgran-Rio. O texto ele já te apresenta quais são os tópicos que ele quer que você aborde necessariamente no texto, né? Informações ou argumentos, né? Ele dá a receita, ele dá os ingredientes e pede que você prepare, né, com base naquela receita. Tá bom? Então o que acontece aqui? Ó? O número de parágrafos ele vai coincidir com o número de tópicos, né, que a tua proposta de redação está solicitando. Tá bom? O número de parágrafos aqui dissertativos, né, de desenvolvimento vai coincidir com o número de tópicos. Né? A gente vai ver como é que a questão traz esses tópicos. Aliás, eu diria que é um dos aspectos mais importantes da discursiva técnica, é você abordar cada tópico de abordagem, pessoal. É você realmente detalhar cada tópico de abordagem em um parágrafo dissertativo, né? Você realmente precisa, não pode deixar nenhum tópico desse de fora. É caixão e vela preta, né? Se você deixar algum desses tópicos aí de fora, tá bom? A conclusão, o que eu faço na conclusão? Uma retomada do tema, um resumo breve das principais ideias, apresentação de proposições. Há vários modelos de conclusão, né, que nós trabalhamos no texto dissertativo tradicional. Né? Aqui na discursiva técnica, eu diria que raramente você vai utilizar uma conclusão. Essa que é a verdade, né? Raramente você vai se utilizar de uma conclusão. Você vai precisar dela, vou te mostrar isso. Né? Mas no padrão aqui tradicional de dissertação, você reserva um parágrafo, tá bom, para a conclusão. Então, um para a introdução, um para a conclusão, parágrafo, né? E aqui você tem a parte mais densa, né? A parte mais densa aqui do texto dissertativo, que é o desenvolvimento, né? Vão ser tantos parágrafos quantos forem os tópicos de abordagem que a proposta trouxer, tá bom? Vamos lá para as discursivas, né? Você está vendo aí, ó, o padrão dissertativo nas provas discursivas. Né? Nós já vimos aí toda a revisão, fizemos aí uma revisão, né? Ok, do texto dissertativo, no que se refere à sua linguagem e à sua estrutura. Vamos agora adequar isso aí, ó, ao padrão de texto dissertativo que você vai encontrar nas discursivas técnicas, né? Ok? Maravilha. Discursivas técnicas, moçada, importante, ó. Importante. Nós basicamente encontraremos dois tipos de discursivas técnicas, tá bom? Dois tipos, né? A gente pode citar aqui. A gente pode citar as discursivas aqui, ó, baseadas num tema núcleo, tá bom? E as discursivas baseadas num estudo de caso. Vamos começar pelas baseadas aqui no tema núcleo. Ó, você está vendo aqui o exemplo TRE Amazonas 2010 FCC. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse enunciado, né, nesse comando de questão, bem simplificado, inclusive. Ó. Os processos de TI, segundo o COBIT, são agrupados em domínios. Né? Então, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos aqui o tema, né, um tema núcleo, os processos de TI, segundo o COBIT. Perfeito? Segundo o COBIT. Né? Eles são agrupados em domínios. Esse tema núcleo, ele tem aqui uma delimitação, né? Ele tem aqui geralmente uma delimitação. O que é essa delimitação? Essa delimitação é a restrição que você faz ao tema, né? Porque o tema é muito amplo, né? Processos de TI segundo o COBIT é algo muito amplo, né? Então vou fazer aqui uma abordagem mais focada, vou fazer aqui uma delimitação, portanto, desse tema, ok? O que vai me preocupar aqui, os agrupamentos em domínios, tudo bem? Maravilha. Aí perceba, moçada, o importante é agora, ó, cite cada um desses domínios com uma breve descrição dos respectivos objetivos. Moçada, o que é isso aqui? Ó? Isso aqui são os tópicos de abordagem. Ó, são os tópicos de abordagem, moçada. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Cada um desses domínios eu vou ter que citar. Perfeito? Cada um desses domínios eu vou ter que citar. Então, como é que seria a nossa estrutura? Ó, a delimitação, né? O domínio 1, o domínio 2, né? O domínio 3, vamos supor. Para cada domínio desse, eu tenho, né, que apresentar, né, o respectivo objetivo. Então, eu tenho,
né, que citar aqui esses tópicos que o comando da questão está me solicitando. Tudo bem? Eu tenho que citar esses domínios e descrever cada um dos seus objetivos, né? De uma forma bem objetiva, de uma forma muito bem objetiva, né? Ou seja, baseado lá no padrão dissertativo que nós acabamos de revisar, ok? Informativo, baseado em fatos, baseado em conhecimento, né? Basicamente aqui o padrão que você está sendo que o padrão que está sendo solicitado de você aqui é o da dissertação expositiva. Você apenas vai expor aí o seu conhecimento acerca do assunto, né? Então, ó, tema núcleo, a delimitação em torno desse tema, quando houver também, né? Tá bom? Quando houver também, e a identificação aqui dos tópicos de abordagem, que eu diria que é a parte mais importante, ó. Olha aqui o TRE Piauí padrão FCC também, ó, ano de 2009. Segundo o modelo do PMBOK, do PMI, na área de conhecimento, gerenciamento da integração de projetos, nessa área aqui, gerenciamento da integração de projetos, está incluído o processo desenvolver o termo de abertura de projeto. Então, o tema aqui ele já foi apresentado para a gente, né? O tema aqui ele já se apresenta de forma bem delimitada, né? De uma forma bem delimitada, tá certo? Então, basicamente aqui o tema núcleo, né? A gente pode achar aqui essa delimitação, né? Essa delimitação aqui, eu estou muito preocupado aqui com o termo de abertura do projeto, né? Tá bom? Basicamente é isso, né? A delimitação aqui em torno da temática envolvendo aí o assunto PMBOK, né? Tá bom? Essa é a delimitação. Aí vem o comando da questão com a exposição dos tópicos de abordagem. Ó, aquele verbo que eu te falei, né? Discorra, disserte. Tá bom? Discorra sobre o objetivo do termo de abertura, como e quando o termo deve ser apresentado, e comente sobre os elementos necessários para compor um termo de abertura completo. Moçada, atenção, hein? Essa proposta aqui, esse comando aqui de questão, bem mais complexo do que o anterior, né? Bem mais complexo do que o anterior. Olha aqui quantos tópicos você vai ter, ó. Primeiro, o objetivo. Vamos numerar aqui, ó. O objetivo do termo de abertura é um tópico. Né? Como e quando o termo deve ser apresentado. Tá certo? O como, ó. O como é o segundo tópico. O quando é o terceiro tópico que tem que ser abordado. Não é verdade? Tá bom? E comente sobre os elementos necessários para compor um termo de abertura completo. Então, esse termo aqui, ó, elementos necessários, é o quarto tópico. É o quarto tópico. Então, veja só, eu preciso elencar as perguntas que têm que ser respondidas ao longo do texto, né? Eu tenho que elencar aqui perguntas que eu vou responder dentro do meu texto. Daqui a pouco eu vou te apresentar aqui um projeto. Ó. Primeira pergunta, né? Que foi feita aqui no comando. Qual é o objetivo do termo de abertura? Segunda pergunta, como o termo de abertura deve ser apresentado? Ok, terceira pergunta, quando o termo de abertura deve ser apresentado? Né? E a quarta pergunta, né, comente sobre os elementos necessários para compor um termo de abertura completo. Perfeito? Essas daí são as quatro perguntas, né? Quais são esses elementos necessários para compor um termo de abertura completo, né? São as quatro perguntas que são feitas aqui nesse comando, né? Cada pergunta dessa é um tópico de abordagem que eu tenho que contemplar na minha discursiva. Tudo bem? Então, em azul aqui, novamente, ó, você tem os tópicos, né? Algumas propostas vão trazer mais ou menos tópicos, né? Então, eu preciso estar muito atento a isso. Essa esquematização aqui que a gente está fazendo no próprio tema, ela é muito importante, viu, pessoal? A gente não pode negligenciar isso, não. Vai que a gente esquece. Se a gente esquecer, ó, um desses tópicos, moçada, o prejuízo é grande. O prejuízo é muito grande na nossa discursiva técnica. Nós temos que identificar todos esses tópicos. Nós não podemos começar a redação sem antes ter bem identificado o que a proposta está pedindo, tá? Ó, vamos na sequência aqui, o padrão CESP agora. A CESP, ela costuma organizar melhor, ok, a apresentação desses tópicos aqui para você, ó. Vamos dar uma lida aqui. Veja que eu trago aqui um texto motivador, ó. Eu trago aqui um texto motivador. Obrigado a haver um texto motivador? Não. É um elemento que pode aparecer. Pode aparecer na FCC também, tá?
Pode aparecer na FCC também. Na CESP geralmente aparece. Ó. A área de tecnologia da informação sofre mudanças constantemente devido ao processo de inovação porque passa o mercado. Frequentemente são colocados novos recursos à disposição das organizações, dando-lhes, a partir da tecnologia, a possibilidade de obter vantagens competitivas. Diante desse cenário, cobra-se do profissional de tecnologia da informação agilidade, conhecimento e principalmente capacidade de suportar mudanças e implementá-las normalmente em formato de projetos. Há no mercado empresas que aplicam a maior parte de seu orçamento anual de tecnologia da informação nos projetos. Um texto apenas motivador. Apenas motivador. Considerando que o texto acima tem caráter unicamente motivador, o que significa isso? Ó? Significa que esse texto aqui, eu não vou abordar o texto na minha discursiva. Ninguém quer isso. Ninguém quer que você faça referência a esse texto aí presente, né? Ele é apenas motivador, ele é apenas para abrir aí a sua mente, ele é apenas para servir de motivação aí para você falar sobre alguma coisa, mas ele não deve ser abordado na discursiva, não interessa, né, esse texto aqui para a nossa discursiva, tudo bem? Ó, considerando o texto acima, né, que tem caráter apenas motivador, elabore com base no guia PMBOK, de novo PMBOK, né, bastante abordado, um texto acerca do gerenciamento de projetos. Então é o nosso tema aqui, né? É o nosso tema núcleo. Né? Um texto acerca do gerenciamento de projetos. Veja que é bem amplo esse tema, né? Diferentemente lá da FCC, aqui, das duas propostas da FCC, esse tema ele não passou aí por nenhum crivo de delimitação, né? Aqui o tema núcleo, gerenciamento de projetos. Em seu tema, o que ele quer? Aí começa aqui, ó. Em seu tema, cite um processo descrevendo a sua função dentro do projeto para cada uma das seguintes áreas do conhecimento. Então, atenção, ó. Eu tenho aqui uma área do conhecimento, eu tenho aqui duas, eu tenho aqui três, tá? Então, olha aí os tópicos de abordagem, moçada. Quais são as perguntas que a gente tem que fazer aqui, ó? Pergunta 1. Pergunta 1, primeira pergunta, qual é o processo que eu vou escolher, né? Qual é o processo que eu vou escolher? Pergunta 1, tá bom? Escolhido o processo, qual é a função dele dentro da área de conhecimento, gerenciamento do escopo do projeto? Qual é a função desse processo que eu escolhi dentro da área de conhecimento, gerenciamento de custos do projeto? Qual é a função desse processo que eu escolhi na área de conhecimento, gerenciamento de riscos do projeto? Ou seja, são 3 perguntas aí que precisam ser respondidas, né? Perguntas 1, 2 e 3 são os tópicos de abordagem. Tá bom? Então, ó, tema núcleo. Esse tema núcleo ele sofre algumas vezes uma delimitação e o comando da questão vai trazer aí tópicos que eu tenho que abordar na minha redação. Você me pergunta, professor, beleza, entendi como é que se apresenta a discursiva baseada no tema núcleo, né? Me diga uma coisa, como é que a gente estrutura isso dentro do texto? Como é que a gente monta o esqueleto do texto? Vamos lá. Vamos lá, moçada. A gente não estudou o padrão aqui de estrutura para o texto dissertativo argumentativo? Mesma coisa, ó. Sendo que nas discursivas técnicas, moçada, atenção, ó, a introdução, ela é um elemento aqui, ela é uma parte do texto dispensável. Ela é um elemento do texto dispensável. O que vai acontecer na discursiva técnica? O que importa na discursiva técnica, né? Importa o seguinte, importa que você exponha realmente o conhecimento acerca do que está sendo pedido. Que exponha isso de uma forma correta. Você não precisa fazer uma abertura da discussão, uma contextualização. Não existe essa contextualização aqui, né? Não existe a necessidade dessa contextualização porque o tema ele já é, digamos, de conhecimento por parte da banca, ele já é de conhecimento seu. Né? Na verdade, eu quero aí uma exposição clara e correta daquilo que você sabe. Tá bom? Agora, dispensável não significa dizer que seja proibitiva, né? A presença de uma introdução. Lógico que não. Lógico que não. Você pode fazer uma breve introdução. Agora, veja bem o que eu falei aqui. Uma breve. Tá bom? Uma breve apresentação do tema e da sua delimitação. Pode ser inclusive uma paráfrase. Tá? Eu aconselho que seja uma paráfrase do próprio enunciado. Né? Apenas para não dizer que não fez nada. Faça uma paráfrase
do enunciado, do comando da questão. O que é uma paráfrase? Né? É repetir, ok, o conteúdo lá do enunciado com outras palavras. É basicamente fazer isso, né? Repetir aqui o enunciado com outras palavras. Você pode fazer isso, é uma ideia, né? Agora, que isso não tome muitas linhas, pessoal. Que isso não tome muitas linhas. Por quê? Porque a parte mais importante do texto é essa. Ó. Então eu posso abrir mão sim da introdução. Eu já posso começar respondendo cada um dos tópicos de abordagem. Cada um dos tópicos de abordagem. A minha redação já pode começar assim. A introdução, portanto, aí é um elemento dispensável. Se ela assim for feita, que ela seja breve, uma breve apresentação do tema e da sua delimitação, eu sugiro que seja aí uma paráfrase do enunciado. Nada mais do que isso. O que importa é o que vem aqui, ó. O desenvolvimento, detalhamento dos tópicos de abordagem. Número de parágrafos igual ao número de tópicos. Vamos voltar aqui nas propostas, ó. Vamos voltar aqui nas propostas. Vamos lá para as da FCC, ó. Quantos parágrafos de desenvolvimento vai haver aqui nessa proposta aqui de 2010 do TRE do Amazonas? Né? Quantas propostas? Vamos dizer que eu escolhi 3 domínios. Vamos dizer que eu escolhi 3 domínios. Tá certo? 3 domínios aqui. Enfim, que 3 agrupamentos em domínios, né, que caracterizam aqui os processos de TI segundo o COBIT, né? Ok? Cada domínio desse, ok, eu vou apresentar, né, um desenvolvimento do parágrafo dissertativo de desenvolvimento, tá? No detalhamento desse parágrafo dissertativo de desenvolvimento, eu vou apresentar, né, o objetivo. Né? Eu vou apresentar esse objetivo. Então eu imagino aqui, ó, 3 parágrafos de desenvolvimento. 3 parágrafos de desenvolvimento. Eu posso até fazer um parágrafo de introdução, né, falando acerca um pouquinho aqui, ó, dos processos de TI, ok? Citando, apenas citando, né, nessa introdução, quais foram os 3 domínios, né, quais foram os 3 domínios que nós escolhemos, né, que nós vamos citar, tá bom? Não pode faltar, não pode ficar de fora nenhum domínio, né? Não pode ficar de fora nenhum domínio. Aqui eu pus 3, obviamente, a parte aqui de conteúdo técnico, né? Você, por favor, me perdoe, eu não domino, né? Mas vamos supor que sejam 3. Você aí vai dizer se são 3 ou não, né? Tá certo? Suponha que sejam 3, né? Cada um desses parágrafos, né, vai apresentar o detalhamento dos objetivos, né? Então, um parágrafo de introdução, fazendo aí uma breve contextualização, citando aí os domínios, seguido aí de um desenvolvimento, que sejam 3 domínios, cada parágrafo desse detalhando o objetivo de cada domínio. Essa seria a minha estrutura proposta, né? Já que no tema da FCC de 2009, do TRE do Piauí, quantos parágrafos, né, de desenvolvimento? Né? Quantos parágrafos de desenvolvimento? Moçada, ó, quantos tópicos eu tenho aqui, ó? Quantos tópicos? 1, 2, 3, 4 tópicos. 4 tópicos. Pelo menos, moçada, 4 parágrafos de desenvolvimento. Tá bom? 4 parágrafos de desenvolvimento. Pelo menos. Tá certo? Pelo menos. E aqui no da FCC, perdão, no da CESP, né, no MPU aí, prova recente, ó, de 2013. Né, prova recente de 2013. Bem, ele pediu para escolher um processo. Eu preciso aqui, ó, de 3 parágrafos de desenvolvimento. Eu posso fazer aqui, por exemplo, uma introdução parafraseando esse enunciado, né, apresentando o processo por mim escolhido. Tá bom? Apresentando o processo por mim escolhido, né? É uma possibilidade. E depois, né, eu apresento um parágrafo para cada área de conhecimento dessa, né? Expondo aqui a função desse processo para cada uma dessas áreas, em cada uma dessas áreas de conhecimento. Eu posso proceder dessa forma. Então, o número de parágrafos de desenvolvimento vai corresponder ao número de tópicos de abordagem. É bem simples. Moçada, atenção. Outro ponto também importantíssimo, tá? Outro ponto também importantíssimo. Siga a ordem. Ó, siga a ordem. Isso é muito importante, tá? Siga a ordem, ok, proposta no comando da questão. Ó, siga a ordem do comando da questão. Como assim, pessoal? Não entendi não. Moçada, aqui é o seguinte, ó. Aqui é o seguinte. Ó, tópico a tópico, né?
Eu tenho que seguir a sequência que foi apresentada para mim lá, ok, no comando da questão. Ó. Você pega aqui, essa primeira proposta ela não ajuda muito, né? Mas aqui já ajuda. Ó. Meu primeiro parágrafo de desenvolvimento ó, tem que falar acerca do objetivo do termo de abertura. Depois, né, como o termo deve ser apresentado. Segundo parágrafo. Terceiro, quando o termo deve ser apresentado. O quarto, né, quais são os elementos necessários para compor um termo de abertura. Pronto, eu tenho que seguir essa sequência. No tema lá da CESP, ó, o primeiro parágrafo de desenvolvimento, né? Qual é a função do processo na área de gerenciamento do escopo do projeto? Esse é o primeiro parágrafo. O segundo, a segunda área de conhecimento, gerenciamento de custo do projeto. Na terceira área, é o terceiro parágrafo, né? O gerenciamento de riscos do projeto. Eu tenho que seguir exatamente essa sequência, pessoal. Exatamente essa sequência, né? Por favor, faça isso. Por quê, né? Aí você argumenta. Por quê, professor? Eu devo seguir essa sequência, moçada? Pelo seguinte. Facilita a vida do corretor. Facilita a vida do corretor. Ele consegue identificar em cada um dos parágrafos, os tópicos de abordagem que foram lá apresentados no comando da questão. Ok? Isso é muito bom. Fica muito claro, né? Às vezes o aluno embaralha tudo e o corretor fica lá perdido, ou então ele não está sem paciência, a gente tem que contabilizar. A gente tem que contar, pessoal, com essas dificuldades também, né? O corretor não está muito com paciência para corrigir sua redação. Aí encontra os tópicos de abordagem todos fora de ordem, né? Todos embaralhados. Ele, enfim, é capaz de ele dar ali uma pontuação no desenvolvimento do tema ruim para você por causa disso, tá? Por causa disso. Moçada, por último, ó, conclusão. Retomada do tema em sua delimitação, resumo breve das principais ideias. Aí é que tá, ó, dispensável. Faz se der. Né? Faz se der, apenas se der. Ok? O importante, já te disse, o importante é o desenvolvimento, o importante é abordar cada um dos tópicos que foram apresentados no comando da questão. É essa aí, enfim, a tua preocupação, tá? Esquece a introdução, esquece a conclusão, só faz isso se você realmente sentir essa necessidade, né? Se você tiver realmente espaço para fazer dessa forma. E se o fizer, faça de forma breve, tá bom? Essa é a recomendação que eu dou. Moçada, vamos falar do estudo de caso, né? Vamos falar do estudo de caso. O que acontece aqui no estudo de caso, ó? Aqui, moçada, o estudo de caso é muito parecido. É muito parecido. Só o que vai acontecer aqui, ó? Eu vou apresentar para você uma situação hipotética. Tá bom? Muitas vezes essa expressão vai aparecer, né? Baseado na situação hipotética, enfim, apresentada. O que é essa situação hipotética? É o caso. É o caso de estudo, tá? Ó, uma empresa atuante na Bolsa de Ações possui uma página feita em HTML que exibe em intervalos regulares de tempo a cotação das 5 ações com melhor desempenho e as 5 com pior desempenho no período. Todo o processo é feito manualmente por um técnico que requisita a informação ao servidor de informações em formato XML, analisa seu conteúdo e gera um novo HTML para a exibição da nova página. Com a utilização de técnicas e recursos presentes nos navegadores atuais, é possível automatizar todo esse processo, tornando a atualização da página um processo mais eficiente e seguro. Pronto, essa é a situação hipotética descrita, né? Aí olha só, vem o comando da questão. Pede-se, utilizando apenas recursos que podem ser interpretados pelos navegadores, né? Descrever, olha os tópicos de abordagem, né? Então você tinha lá o caso, né? Então veja, você não tem um tema, você tem um caso, tá? E depois desse caso vem os tópicos, né? Os tópicos de abordagem. Descreva sinteticamente as tecnologias necessárias para a aquisição automática de informações ao servidor, né? É o primeiro tópico. Descreva sinteticamente como a informação contida na resposta da requisição pode ser utilizada para a criação automática da página, é o segundo tópico. Descreva sinteticamente como a página poderá ser atualizada em períodos regulares e de forma automática. Descreva sinteticamente como apenas um pequeno bloco da página pode ser atualizado, evitando que toda a página seja redesenhada caso apenas uma pequena parte da informação tenha sido alterada. Pronto, são 4 tópicos de abordagem. Moçada, tá bem tranquilo, ó. Tá bem tranquilo aí trabalhar o estudo de caso. A diferença dele
Para discursiva baseada no tema núcleo é porque aqui agora você tem um caso concreto. Mesma coisa aqui, ó, tema do Bacen de 2013. Dá uma lida aqui comigo, CESP. A empresa SL começou a operar com apenas 10 usuários, tendo sido todos os arquivos armazenados nas estações de trabalho de cada usuário. A autenticação feita no local, isto é, cada estação de trabalho autenticava o seu usuário utilizador. E todas as estações de trabalho possuíam um endereço IP fixo configurado de forma manual. Com base na análise dos dados relacionados ao período inicial de funcionamento da empresa, o seu setor de planejamento estratégico prevê substancial crescimento da empresa SL, que em 6 meses passará a contar com um total de 200 usuários, cada um deles com uma estação de trabalho em rede, na qual compartilharão arquivos, impressoras e acessarão e-mails e a internet de forma segura. Devido ao tipo de negócio da empresa SL, a nova demanda por armazenamento de arquivos será mais crítica. Isso aqui é o caso. Isso aqui é o caso, é a situação hipotética, né? Vamos lá para o enunciado, para o comando da questão. Ó. A partir do estudo do caso acima descrito, eu poderia também ter o seguinte início: a partir da situação hipotética acima descrita, tá bom? Então nem isso eu teria, tá bom? Deixo subentendido que se trata de um estudo de caso. Apresente uma proposta de solução. Veja que ele agora quer o padrão dissertativo argumentativo, né, moçada? O padrão dissertativo argumentativo. Ou seja, você vai ter que se posicionar, você vai ter que propor alguma coisa. Apresente uma proposta de solução de servidores de rede para atender plenamente a demanda futura da empresa SL, né, 200 usuários, atentando às boas práticas de projetos de administração de redes e segmentando sempre que possível, né, os serviços providos em servidores diferentes, além de obrigatoriamente utilizar, né, o Windows 2008 ou o Red Hat Linux 6 para o sistema operacional dos servidores e para o hipervisor de virtualização, o VMware vSphere, vou falar assim, tá 5.1. Tá bom? Os termos técnicos aqui, você desculpa, eu não vou dominar, né? Então aqui você tem uma série de condicionantes, né, também. Você tem uma série de condicionantes aí, né? Então ele fez aí alguma série de condicionantes para o tema. Isso aqui é importante que a gente tenha em mente, né? Ao elaborar seu texto, indique e descreva com a devida justificativa as ferramentas necessárias para dotar a estrutura de rede da empresa SL com as seguintes funcionalidades. Ó, cada um dos tópicos estão aqui, ó. Cada um dos tópicos, e perceba aqui que você tem uma subdivisão, né? Cada tópico desse, ó, subtópicos, né? Subtópicos, ó. Ferramentas necessárias para dotar a estrutura de rede com as seguintes funcionalidades, né? Eu preciso apresentar para cada funcionalidade dessa as ferramentas necessárias. Perfeito, moçada? Então, ó, você vai ter aqui quantos parágrafos, né? Ó, 1, 2, né? 3. Você vai ter aqui, ó, 6 parágrafos, ok, dissertativos, ok, para esse estudo de caso aqui. Perfeito, moçada? Aí você me pergunta, professor, no caso do estudo, né? No caso, né, seguindo o padrão aí do estudo de caso, como é que é o nosso projeto? Muito parecido. A introdução, se houver, ela é dispensável, repito, ela é dispensável, o que é importante ao desenvolvimento. O desenvolvimento, percebe, ele é indispensável. O que você vai fazer aqui, ó, na introdução? Você vai fazer uma apresentação breve do caso. Uma apresentação muito breve do caso. O que pode ser essa apresentação breve do caso? Uma paráfrase bem resumida do caso, né? Bem resumida mesmo, tá bom? A empresa SL, ela está crescendo, enfim, várias demandas vão surgir, então é necessária a seguinte proposta, né, de solução para, enfim, dar conta aí desse crescimento dela, né? Enfim, você vai, obviamente não pôr com essas palavras, né? Você vai, enfim, usar um vocabulário mais adequado. Né? Você vai usar um vocabulário mais adequado, você vai escrever aí brevemente o caso, né? Fazer uma apresentação breve dele. Agora, isso aqui se torna dispensável. Isso aqui se torna realmente dispensável. O importante, moçada, é isso aqui, ó. Detalhamento dos tópicos de abordagem. De novo, ó, referências à situação problema. Veja que lá no tema núcleo, eu não precisava fazer referência, né, a uma situação hipotética, eu não precisava fazer referência a um caso específico. Por quê? Porque eu falava sobre um tema genérico, sobre um tema amplo, né, que tinha ali uma delimitação, às vezes, né?
Aqui não, ó, aqui eu vou fazer referência à situação problema. Então, cada tópico de abordagem desse precisa ser relacionado, ok, ao caso de estudo que é o da empresa SL, né? No caso da última proposta aqui, ó, no caso da última proposta da CESP, né? Do ano de 2013, né? E aqui no caso da proposta da FCC 2012, ó, eu preciso fazer referência a essa situação hipotética aqui também, né? No caso aqui, a empresa atuante no mercado de bolsa de ações. Ou seja, é uma empresa lá no mercado de bolsa de ações, é a empresa SL. Eu preciso retomar toda hora na minha explanação esses dois casos, né? Obviamente, cada proposta vai trazer à tona o seu caso, né? O número de parágrafos, como eu disse, vai coincidir com o número de tópicos. Importante também aqui seguir a ordem, moçada, siga a ordem, viu? Siga a ordem. A CESP, ó, ela gosta muito de estabelecer a ordem certinha para você, ó. Tá vendo aqui a ordem certinha, né? Então pronto, ó, o teu primeiro parágrafo deve ser esse daqui, ó. Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, né? Organize isso de uma forma sequencial para facilitar a vida do seu corretor, tá? Muito importante essa recomendação. Mesma coisa aqui, ó. Mesma coisa aqui, ó. Siga essa sequência que não tem erro, não. Siga essa sequência. E aí você vai ticando aqui, você vai marcando, ó. Tudo que foi abordado aqui, você vai pondo um ok. Né? Você vai pondo um ok. Tá bom? Para você ter esse controle. Tá certo, moçada? Então, ó. Nós trabalhamos aí os dois padrões, né, de discursivas técnicas. Né? A discursiva técnica baseada no tema núcleo e a discursiva técnica baseada no estudo de caso. Qual é a diferença? Tema núcleo, né? Você tem um tema abrangente que sofre ali alguma delimitação, ok? E você tem tópicos de abordagem ali em que você tem que expor o seu conhecimento acerca daquilo, né? O estudo de caso, né? Você tem uma situação hipotética específica, você tem tópicos de abordagem com respeito a essa situação hipotética e você precisa, né, detalhar cada ponto desse de abordagem, né, cada tópico desse, referenciando essa situação hipotética. Introdução e conclusão numa discursiva técnica, nós vimos, são dispensáveis, né? São dispensáveis. Você põe se puder pôr, se sobrar espaço para pôr, ok? Mas se isso não comprometer o teu desenvolvimento, que é a parte mais densa e é a parte mais importante desse texto, é a parte indispensável desse texto, tudo bem? Então pronto, fizemos aí essas duas abordagens, né? Apresentamos aí esses dois padrões. O que a gente vai fazer na sequência, né? A gente vai começar a entrar aí nos aspectos macroestruturais e nos aspectos microestruturais, né? Nos aspectos de conteúdo e estrutura e nos aspectos de expressão. Tá bom? As próximas aulas vão discorrer acerca dessas duas áreas, né? Por enquanto a gente está pensando na montagem do texto, né? E agora a gente vai para as minúcias, né? Vai para o detalhamento, tá bom, moçada? Aguardo vocês aí no próximo encontro. Um grande abraço, tchau, tchau, moçada.